Amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, que é importante nós entendermos esse assunto que está registrado nas Sagradas Escrituras, a partir de Daniel, capítulo de número 9 e versículo 24, nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Essas 70 semanas representam 490 anos, são consideradas semanas de anos. O que vai acontecer com a nação de Israel? Já está aqui descrito. Primeiro, extinguir a transgressão. É claro que a morte de Cristo no Calvário não é somente para extinguir a transgressão daqueles que se converterem, como eu, como muitos que estão me assistindo, mas também para que Israel possa também ter suas transgressões perdoadas. E quando é que isso vai acontecer? Em Romanos capítulo 11, versículo 26, fala que somente o remanescente de Israel que será salvo. Observe, nós estamos agora num tempo em que estamos aguardando o arrebatamento da igreja, conforme está escrito em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que está escrito assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles para encontrar-se com o Senhor nos ares. A palavra do Senhor deixa bem claro que depois que nós formos arrebatados, seremos levados até os ares, ainda não é o céu. Por quê? Porque vamos para o tribunal de Cristo. Nós que vamos, quem somos nós? A igreja, somente os salvos. E no tribunal de Cristo, conforme 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós seremos julgados não quanto à salvação, seremos julgados quanto à obra que fizemos para o Senhor. Conforme 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 11, 12, 13, 14 e 15, está escrito que as nossas obras serão consideradas como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Obras que são consideradas no tribunal de Cristo como ouro, prata e pedras preciosas gerarão galardões, isto é, recompensas. E madeira, feno e palha não gerarão galardões, mas a pessoa será salva como por um triz. Ok, então depois que ocorreu o arrebatamento, então o período da igreja cessou. Israel vai ter aqui um período de 3 anos e meio, que nós chamamos de tribulação, é um período de falsa paz. O anticristo vai se revelar apenas no final desse período. Por quê? Porque ele vai colocar uma estátua sua no lugar santo do tabernáculo, que nesse período vai estar reedificado pelo povo de Israel. O anticristo vai ser um judeu e da tribo de Judá. Ele vai conseguir enganar os judeus por 3 anos e meio. A Bíblia fala em Daniel 9, versículo 27, que ele vai fazer uma aliança com Israel de 7 anos, provavelmente devido ao fato de a Rússia, assim que a igreja for arrebatada, ela vai, através da antiga Pérsia, que é o atual Irã, pelo seu território, no território da antiga Mesopotâmia, vai invadir Israel e o Senhor irá matar todos esses russos que invadirem Israel. Serão centenas de milhares que vão tentar acabar com a nação de Israel. Mas eles serão surpreendidos pelo poder de Deus e serão todos mortos. E o Senhor vai chamar as aves do céu para o seu banquete, diz a Bíblia Sagrada, e serão 5 meses para que seus corpos sejam enterrados. Pois bem, nesse cenário, nós estamos diante de um cenário que vai acontecer conforme as profecias bíblicas. Certamente esse grande líder mundial que vai estar como um grande líder mundial em Jerusalém, o anticristo, que já faz um pacto com Israel, certamente inspirado nesse acontecimento, mas ele não vai se deixar ver ou entender como o anticristo, mas sim como o Messias. E ele vai conseguir enganar Israel por 3 anos e meio. Não somente Israel, mas todo o mundo. Sendo que, quando ele puser no lugar santo do tabernáculo uma estátua, ele vai profanar. Então, o povo judeu vai perceber
que ele foi enganado. E ele não é, de forma nenhuma, o Cristo, o Messias. E então Israel vai fugir para as terras de Edom e vai haver uma grande matança, uma grande caça, como se fosse caçando animais no mundo todo, porque os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, vão estar pregando o evangelho do reino em toda a face da terra. E eles serão caçados e serão também mortos, porque o anticristo vai ter aliados em todo o mundo. E então o que acontece? Nesse cenário, quando o anticristo ele conseguir matar 2/3 de toda a população de Israel, então o judeu vai se ver no final da grande tribulação numa condição muito delicada. E ele vai clamar, e vai chorar, e vai orar, e vai pedir, e vai suplicar, e o Senhor virá com grande poder e grande glória, e vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Veja bem, ele virá conosco, com a igreja. E isso está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo de 1 a 4. E quando ele vier pisar o pé no Monte das Oliveiras, ele vai o quê? Ele vai julgar as nações, será o julgamento das nações. Que nações são essas? Todas as pessoas de todas as nações que apoiaram, que não perseguiram os judeus, serão consideradas ovelhas. E é claro, que não receberem a marca da besta. O número é 666, que é um grande mistério. Pois bem, essas pessoas serão lançadas no inferno vivas. E aqueles que tiverem à direita serão chamados ovelhas, os que tiverem à esquerda serão chamados bodes. Os bodes serão lançados no inferno. Um anjo desce com uma cadeia na mão e abre o abismo, a porta do abismo, e coloca Satanás preso nessa cadeia por 1000 anos. Então, naquele momento também vai ser inaugurado o lago de fogo e enxofre, porque o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E depois disso, então vai dar início ao milênio, que será um período de 1000 anos de paz sobre a terra, onde o Senhor Jesus vai reinar com justiça. Pois bem, então nós lemos aqui em Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel, para extinguir a transgressão através da morte expiatória de Cristo, dar fim aos pecados, o remanescente se converterá ao Senhor, Romanos 11, 26, exatamente 1/3 de Israel, que vai ser o remanescente, que vai estar vivo, que vai clamar e o Senhor virá com grande poder e grande glória, e todo olho o verá. Expiar a iniquidade, a extinção da transgressão nacional, Jeremias 33, versículos 7 e 8, e Ezequiel capítulo 37, versículos 21 a 23, trazer justiça eterna. O governo de justiça eterna terá início. Isso terá início quando? No milênio. Selar a visão e a profecia. Ok, Israel vai cumprir toda a sua parte, então as profecias referentes a Israel não precisarão mais se cumprir, porque já estarão todas cumpridas. Ungir o santo dos santos. Isso é, Cristo vai ser ungido rei, conforme Ezequiel capítulo 21, 26 e 27. Agora vamos lá. Tudo isso aqui em Daniel 9:24 refere-se a Israel. Mas Daniel 9:25, olha o que está escrito. Eu falei Daniel 9:24. Daniel 9:25 está escrito o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pois bem, vamos recapitular. Quando Israel foi para o cativeiro babilônico, deveria ser de 70 anos, e assim aconteceu. Então você se lembra quando Daniel fez aquela oração de 21 dias, exatamente clamando, porque ele percebeu que nas profecias de Jeremias, de Isaías, os 70 anos de cativeiro haviam terminado. Ele começou a clamar e a pedir. E 21 dias foi a sua oração, até que veio o mensageiro e ele foi e falou. O que está escrito em Daniel 9:25, que eu acabei de ler. Sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então Daniel orou e a resposta veio. Qual foi a resposta? A resposta foi aqui, ó: o retorno do exílio após os 70 anos. No ano 538 a.C., então, foi enviado Zorobabel e o sacerdote Jesua para quê? Para reedificarem o templo de Jerusalém, que havia sido destruído por ocasião da invasão de Nabucodonosor no ano 606 a.C. Segunda resposta da oração de Daniel foi exatamente no ano
457, quando Esdras e um grupo, o sacerdote e escriba Esdras e um grupo voltou para Jerusalém para ensinar a lei ao povo judeu. E, no ano 445, foi enviado quem? Neemias, como governador de Jerusalém, para reedificar os muros de Jerusalém. Quanto tempo demorou para reedificar o muro ou os muros de Jerusalém? Exatamente 49 anos. Pois bem, quando terminou de edificar, até a vinda de Jesus, quantos anos levou isso? Exatamente 434 anos. Eu falei, 49 anos foi o tempo que levou para Neemias reedificar os muros de Jerusalém. E isso começou no ano 445 a.C. E depois nós temos mais 434 anos até a vinda do Senhor Jesus. Veio, batizou-se no Rio Jordão, começou seu ministério com 3 anos e meio, 33 anos e meio aproximadamente, o Senhor Jesus foi crucificado e ficou 40 dias sobre a terra, depois ressuscitado e ascendeu ao céu. Isso tudo aconteceu nesse período de 434 anos. Mas somando os 434 anos, ok? Com mais os 49 anos, chegamos a 483 anos. Aí faltam 7 anos, correto? Pois bem, isso aí chama-se uma semana, olha só, uma semana, 7 semanas e 62 semanas. Quer dizer, uma semana, 49 anos. 7 semanas são exatamente 434 anos. E mais uma semana, 7 anos. Total, 490 anos. Pois bem, esse calendário, ou esse relógio, vamos chamar de relógio, ele ficou parado a partir do momento que o Senhor Jesus ascendeu ao céu. Então já tem quase 2000 anos que não deu início à 70ª semana de Daniel. Quantas semanas se cumpriram? 69 semanas. Quantos anos isso corresponde? 483 anos. Quantos anos faltam para chegar e completar 490 anos? 7 anos. Então, 69ª semana de Daniel se cumpriu quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, ok? Agora, falta 7 semanas. Quando é que vai ter início esse primeiro ano dessa última semana de 7 anos? Quando a igreja for arrebatada. Então, assim que a igreja for arrebatada, dá início a contagem dos 7 anos, que é uma semana, para completar 490 anos ou 70 semanas de Daniel. E o que isso tem a ver com a igreja? Parte sim, e a maior parte tem a ver com Israel. Porque a semana, os 490 anos, tem como referência principal a nação de Israel. É a referência principal. Porém, assim que a igreja for arrebatada, tem início as semanas restantes. São 7 anos, a semana restante. E aí vai completar. Completa exatamente com o final da batalha do Armagedon. 3 anos e meio de falsa paz sobre a terra e 3 anos e meio que o Senhor Jesus vai enviar os seus juízos sobre o reinado do anticristo e sobre as pessoas que não se converteram e que não vão se converter. Abertura dos 7 selos da ira de Deus. O toque das 7 trombetas da ira de Deus e o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Tudo isso vai acontecer em 3 anos e meio. E no final desse período de 7 anos, quando nós tivermos a batalha do Armagedon, é que vai se cumprir o que eu já falei. E o que eu já falei, o Senhor Jesus virá em glória. Romanos 11, versículo 26, o remanescente de Israel vai clamar e o Senhor virá em glória. Pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, juntamente conosco, a igreja do Senhor Jesus. E um fato interessante que muitos crentes não sabem é que bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição, certo? Pois bem, a primeira ressurreição se divide em 3 partes. A primeira parte da primeira ressurreição aconteceu exatamente conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, quando o Senhor Jesus ressuscitou e com ele ressuscitaram alguns santos e foram até vistos por alguns. Pois bem,
na segunda parte da primeira ressurreição acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento. A vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento, ele virá nas nuvens, ele não será visto, será algo assim somente para a igreja. Em toda parte do mundo onde houver um crente salvo, tem muitos crentes que não são salvos, né? Que fique bem claro isso. Onde houver um crente salvo, ele vai subir no arrebatamento. E ele vai, primeiro os mortos ressuscitarão e depois os que estiverem vivos subirão juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. E aí, como eu já falei, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10, teremos o quê? O tribunal de Cristo. Pois bem, primeira parte da primeira ressurreição, segunda parte da primeira ressurreição e a terceira parte da primeira ressurreição, quando é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer exatamente por ocasião da vinda do Senhor Jesus em glória, quando ele pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Quem são essas pessoas que vão ressuscitar? São aquelas que não negaram o nome do Senhor, são aquelas que receberam o evangelho do reino, que será pregado por 144 mil judeus. São 12 mil de cada tribo, eles vão pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino é diferente do evangelho da graça. Nós, a igreja, pregamos o evangelho da graça. O evangelho da graça promete o céu de glória. O evangelho do reino promete um rei que reinará com justiça na terra. Então, refere-se ao milênio, ok? É claro que depois do milênio, Satanás vai ser solto por mais um pouco de tempo, e ele vai promover a última rebelião, e o Senhor vai mandar fogo do céu, vai destruir todos os que participarem dessa rebelião, e vai estabelecer o trono branco, o juízo final, onde ele vai estar diante de todas as pessoas que estão no inferno, o inferno atual, que não é eterno, mas o lago de fogo e enxofre é que é eterno, ok? O inferno atual, todas as pessoas que estão lá sairão no grande juízo final após o fim do milênio. Essas pessoas se prostrarão e se cumprirá. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas que, quando Satanás foi solto e deram ouvidos a ele durante o período do milênio, no final dele, essas pessoas também que deram ouvidos a Satanás serão lançadas no lago de fogo e enxofre. E Satanás e seus anjos ou demônios, tanto faz, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aí que vai acontecer? As pessoas que estiverem vivas durante o milênio e que foram fiéis ao Senhor entrarão no período chamado perfeito estado eterno. Nesse perfeito estado eterno vai ser um lugar de eternidade, um lugar de longevidade. Não vai precisar de ter doenças, mortes, brigas, pecado, etc, etc, etc. Então, é perfeito estado eterno. A Jerusalém celeste descerá sobre a Jerusalém terrestre. A glória e a iluminação da Jerusalém celeste vai ser mais forte do que o sol. E, claro, não vai ter o calor que o sol tem, vai ser apenas glória, mas vai ser visto pelos seres humanos. Vai ser uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E o que vai acontecer com os servos de Deus, a igreja? Vão reinar com Cristo, mas não mais como seres humanos comuns, que comem arroz, feijão, macarrão, etc. Mas vão reinar como se fossem anjos, porém nós jamais seremos anjos. Seremos santos aperfeiçoados. E o Senhor, como desde o jardim do Éden, tinha prazer em visitar Adão e Eva na viração do dia, ele vai fazer esta terra virar como se fosse um grande jardim de Éden. Agora, detalhes, eu não sei. O que vai acontecer, eu só sei que a Bíblia diz. O estado eterno e é perfeito. Estado eterno e perfeito. Nós, irmãos, não nascemos para morrer. Essa é a grande verdade. Infelizmente, por causa do pecado, é que o Senhor deixou bem claro em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Porém, ainda assim, nós escapamos da morte eterna quando entramos na presença do Senhor e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, eu deixo essa palavra para cada um meditar nela, sem Apocalipse. Eu também falei sobre Daniel, capítulo 9, versículos 24 e 25. O Apocalipse 19, Apocalipse 20, você pode ler o livro do Apocalipse, os 22 capítulos, e você vai encontrar também, interessante que parece que Daniel e Apocalipse nasceram um para o outro. Um não pode se desgrudar do outro. É incrível como há muitas
muitos textos bíblicos em Apocalipse que exatamente tem tudo a ver com o que está escrito pelo profeta Daniel, que foi um profeta que profetizou de forma assim escatológica. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu sou o pastor Antônio Carlos. O meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Se você quiser ajudar o meu canal, você faça um comentário, compartilhe, ok? Compartilhe, faça um comentário e dê o seu like aí. Que Deus te abençoe, que Deus possa abrir o seu entendimento para você compreender esse assunto, porque escatologia é um assunto bem complexo. E eu só dei uma fagulhazinha, tem muito mais coisas para se falar. Posteriormente, eu vou estar ministrando mais sobre escatologia e também sobre Daniel, Ezequiel, Apocalipse, etc. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.